Olá, meu nome é Solange, faço parte do coletivo Resistência Feminista de Arujá, e hoje a gente está aqui para bater um papo, hoje dia 1º, né, Dia do Trabalhador, e isso nos inspirou, porque nós somos mulheres e somos trabalhadoras, nos inspirou a falar um pouquinho sobre os novos desafios que nós, trabalhadores, temos aí passado, né? Alguns processos de precarização, alguns formatos de contratação, inclusive, que beiram a ilegalidade, né? E que põem os trabalhadores em situações cada vez mais difíceis e mais precárias. Para nós, mulheres, inclusive, é muito importante essa discussão, porque, na verdade, somos as primeiras a serem precarizadas, né? Aquelas que estão nos setores que mais vão sofrer com a precarização, com a terceirização, com a pejotização. Esses termos a gente vai construindo aqui um diálogo sobre isso nessa nossa conversa. Para iniciar a nossa conversa, eu vou chamar a Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que tem se enfrentado contra a precarização dos transportes públicos em São Paulo, tem se enfrentado contra a precarização da vida das trabalhadoras e trabalhadores do setor, e eu quero convidar um pouquinho essa nossa companheira para falar um pouquinho sobre esse enfrentamento, sobre o que significa essa terceirização nesse setor do transporte, que é tão importante para todas nós que somos trabalhadoras e que precisamos do transporte público. Vamos lá, Camila. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Boa noite, Solange. Boa noite a todo mundo, ou bom dia, ou boa tarde a todo mundo que estiver nos assistindo. Eu acho muito importante essa iniciativa, porque a luta contra a precarização do trabalho é uma luta necessária, né? Ela é uma luta fundamental. E de muitos anos para cá, vem se tentando transformar todos os direitos da classe trabalhadora em fonte de lucro para os patrões. Então, os serviços públicos, as empresas públicas, elas têm sido alvos de tentativas de privatização, né? Ou de transformar relações de trabalho em relações privadas de trabalho, né? Isso vem acontecendo há muitos anos, desde o avanço do neoliberalismo nos anos 90, ainda que esse processo ele tenha perdido força no começo do século XXI, mas dos últimos 10 anos para cá ganhou muita força no nosso país, e particularmente aqui no estado de São Paulo, onde o governo do estado avança para a privatização das escolas, do transporte público, privatizou a Sabesp. E um dos caminhos pelos quais se avança a privatização das relações de trabalho é através da terceirização dos serviços, ou da terceirização de parte das funções que compõem o serviço. Eu trabalho no metrô, você me apresentou, né? Sou presidenta do Sindicato dos Metroviários, e o metrô de São Paulo, ele é um bom exemplo, né? Um bom exemplo para mostrar a terceirização, né? Na verdade, um mau exemplo que demonstra como que o avanço da terceirização, ele existe, né? Ele está a serviço estritamente de garantir mais lucro para os patrões, né? Ele não está a serviço nem de garantir a melhoria na qualidade do trabalho, né? E do serviço oferecido para a população, e ele também não está a serviço de economizar recursos públicos. Porque quando começou o processo de terceirização no Brasil, no mundo, uma das grandes justificativas era de que a terceirização garantiria uma economia aos cofres públicos, se a gente estivesse falando de terceirização nas empresas públicas, mas também nas empresas privadas, a terceirização como uma forma de desonerar o patrão, né, de gastar com determinada força de trabalho, né, com determinada tarefa, né, e pagar uma outra empresa. Então, o que acontece? Aí, no Brasil, por muitos anos também teve o debate sobre atividade fim, né? De que pode terceirizar tudo, pode terceirizar as atividades secundárias de uma empresa, mas não podia terceirizar a atividade fim. Em 2017, a partir de 2017, passou a valer a terceirização de tudo, né? Só que, na verdade, o processo de terceirização, o principal objetivo dele
né, o principal ponto, né, pelo qual o processo de terceirização foi muito desenvolvido pelos patrões, pelos empresários, pelos governos alinhados aos grandes grupos econômicos, né? O grande objetivo é aumentar a margem de lucro, né? E o melhor caminho pelo qual se aumenta a margem de lucro é rebaixando o valor da força de trabalho. Então, todas as empresas terceirizadas no Brasil, hoje, elas são empresas marcadas por baixíssimos salários, né, por condições de trabalho muito ruins, né? E também são as maiores empresas onde acontecem acidentes de trabalho, mortes, né, decorrentes do acidente de trabalho, né? E dependendo da empresa que for, tem por consequência o impacto negativo no serviço. Vou falar do metrô de São Paulo, por exemplo, né? O serviço de pintura do metrô, recentemente, passou por um processo de terceirização e os trabalhadores da pintura foram todos demitidos, né? Então, começou um problema, né? Fecha postos de trabalho, né? Para criar postos de trabalho terceirizados com menores salários, menores condições. Só que o que aconteceu? A empresa que ganhou a licitação para fazer o serviço de pintura do metrô, essa empresa ela não cumpria regras básicas do edital de terceirização. Era uma empresa boca de porco que estava completamente irregularizada no Ministério do Trabalho, né? Irregular. E ela acabou que ela não assumiu o serviço. Foi proibido ela assumir o serviço. E o metrô tinha demitido os pintores e tinha fechado parte das oficinas de pintura. E o que a gente viu acontecer? Os bancos do metrô, tudo feio, tudo mal pintado, tudo zoado. E eu não estou falando da pintura dos bancos do metrô como uma coisa assim, porque está feio, porque pintou, está com a pintura suja. Não é por isso. A pintura no metrô, ela exige determinadas pinturas, determinadas orientações, determinadas sinalizações, elas são importantes para a segurança do usuário, para a informação do usuário, né? Então, isso tem um impacto na qualidade do serviço. Você veja, foi um processo de terceirização. No final das contas, a gente conseguiu a reintegração dos pintores, só que, na verdade, foi para outra função. A oficina de pintura continua existindo, feita por alguns pintores, né, contratados diretamente pelo metrô, mas mesmo assim o serviço está precarizado. Por quê? Porque aí o governo do estado proíbe a abertura de concurso público, né, para ter mais trabalhadores nessa função. Então eu dei um exemplo, poderia dar outros exemplos, né? Por exemplo, a terceirização das bilheterias do metrô, que aconteceu, né? O metrô quis parar de pagar o nosso quebra de caixa. Eu era bilheteira do metrô, a gente recebia o quebra de caixa e o adicional de risco de vida, porque a gente trabalhava na bilheteria blindada. O metrô achou que era mais econômico ele parar de pagar o nosso quebra de caixa e o nosso risco de vida para contratar uma empresa privada. Primeiro, o metrô está gastando mais pagando essa empresa do que se ele pagasse o nosso quebra de caixa e o nosso risco de vida. Segundo, essas empresas elas não têm condições hoje de manter as bilheterias abertas o tempo todo. Hoje, a maior parte das estações do metrô, as bilheterias fecham às 10 da noite e abrem só às 6 da manhã. Por que eu estou falando só? Porque eu já trabalhei na noitada no metrô, a gente sabe que às 4h40, quando o metrô abre, a fila está enorme para as pessoas embarcarem, porque tem gente que entra para trabalhar às 6 horas da manhã, então precisa da bilheteria aberta antes das 6 da manhã. Mas hoje, como fruto da terceirização, da precarização do serviço, quem paga por isso, além de nós, que perdemos posto de trabalho, também é o usuário do sistema, né? Então, já falei bastante aqui, mas só tentei demonstrar um pouco qual o objetivo da terceirização, que é reduzir o valor da força de trabalho, e para isso precisa precarizar o serviço, precarizar os direitos, né? Rebaixar salário, e além disso, isso tem um impacto, né, na ponta de um determinado serviço. Assim como eu acho que a terceirização das escolas, vocês talvez saibam falar melhor do que eu sobre isso, mas a terceirização das escolas tem um impacto na ponta, no aluno, né? Tem um impacto para os pais, né? Então, eu acho que é um problema muito grave, né? E que contribuiu para gerar hoje no mundo, né, um nível de concentração de renda altíssimo, né? A terceirização e privatização dos serviços é uma das coisas
que o relatório da Oxfam aponta como causas da grande desigualdade social que existe no mundo, né? Então, é um pouco isso. Bom, eu ainda tem algumas provocações, né, Camila, para fazer, porque é isso que você falou, né? A promessa da terceirização, quando se fala nas grandes mídias, quando se aponta a terceirização como um achado econômico, né? Uma das que os jornalistas, os empresários sempre colocam como benesses é essa coisa de que aumentaria a qualidade, né? Porque você teria uma concorrência para esses serviços, e também aumentaria, ou seja, você diminuiria os gastos, né? Então, na verdade, a gente se deparou com uma coisa contrária a isso, né? Assim, que é isso que um pouco que apareceu aí na sua fala e que a gente vai conversar com a Ana também aqui, e depois eu quero fazer alguns cutucões aí para a gente voltar a pensar um pouquinho. Bom, se na verdade, na realidade, isso não se verifica, né? A gente não conseguiu nem melhorar o serviço e nem garantir que o usuário, que o munícipe pague menos por esse serviço, né? Nem garantir isso. Então, por que continua essa febre, né, de terceirizações e também a gente vai ver que não é muito diferente na pejotização, por que isso ainda é uma política tão amada pelos governos que estão ainda fazendo questão de implementar isso nas prefeituras, pelo governo do estado e assim por diante. Mas a gente volta, vamos pensando nessas questões aí, a gente volta nisso, porque eu queria ouvir um pouquinho a Ana. Ela vai tratar também dessa mesma temática, Camila, mas a Ana, que é jornalista, moradora de Arujá, né, que faz parte do coletivo Resistência Feminista em Arujá, uma batalhadora aí, e ela vai também vai discutir um pouquinho com a gente dessa questão da terceirização na cidade, né? Então, vamos dialogar um pouquinho nesse mesmo caminho aí, pensando um pouquinho de como que que isso atinge os trabalhadores em Arujá, como atinge a cidade, como atinge os munícipes, né? Essa questão da terceirização. Ana, seja bem-vinda aqui para dialogar nesse bate-papo com a gente, Ana. Boa noite, meninas. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, né? Eu sou gestora em agronegócio e quando eu estou no coletivo eu sou jornalista, porque eu também sou jornalista, né? E em Arujá a gente sofre com o descaso dos nossos trabalhadores, assim como em muitos lugares, porque a terceirização fez o quê? Ela transformou o trabalhador em um objeto descartável, porque é mais fácil você pegar um trabalhador terceirizado e descartar ele após o final do contrato, do que você finalizar um contrato CLT com ele, porque você vai ter débitos a pagar. E o que acontece também? Eles fazem de que forma? Eles vão postergando os contratos, porque isso é permitido pela lei, eles vão postergando os contratos. Quando não atinge mais aquela expectativa, ou quando eles querem abrir outras oportunidades de emprego, isso é a nossa situação do município de Arujá. Eles demitem, né, e contratam uma outra leva de terceirizados. Os nossos terceirizados hoje não recebem salários dignos, né, não têm direito básico. No final do ano, eles enfrentaram atraso no pagamento, problemas de não entregas de cesta básica que havia acordado e não acabaram cumprindo, e uma coisa pior que acontece na nossa cidade, né? O modelo que a prefeitura adotou, que é a terceirização, que é a expansão de novas empresas, que a grande maioria das empresas que vence as licitações em Arujá não são, às vezes, nem de São Paulo, a sua grande maioria vem de outros estados para implantar o processo de terceirização aqui, e os funcionários eles não conseguem fazer uma carreira dentro da empresa, eles não conseguem fazer uma carreira dentro da prefeitura. A nossa prefeitura há anos não abre concursos, os que passaram nos concursos não foram chamados, mas existe um objetivo por trás da terceirização aqui em Arujá, além do lucro para a prefeitura, que é também o curral eleitoral, porque é uma forma que eles conseguem de contratar os indicados deles. Eles permitem que as empresas venham,
se instalem na cidade e eles soltam uma lista de quem vai ser contratado e quem não vai ser contratado, e no final acaba criando-se um curral eleitoral aqui na cidade. Outra situação também que a gente tem é que esse modelo adotado pela Prefeitura das terceirizações está tomando conta dos polos industriais dentro da cidade. Então, muitas empresas da cidade já adotaram a terceirização, né? E fazem também o uso do regime intermitente de contrato de trabalho. E a prefeitura também acaba auxiliando nisso, né? Então, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente vê a prefeitura fazendo um mutirão de empregos para essas empresas que estão instaladas em Arujá. Esses trabalhadores ficam enquanto tem mão de obra, enquanto tem demanda, e a empresa simplesmente rescinde contrato, não precisa pagar nada, e eles ficam a ver navios, né? É muito triste, porque a única pessoa que ganha com isso é o empresário, né? Porque o trabalhador, ele não está lucrando nada, ele passa 1 ano, às vezes, da vida dele sem ter direito a férias, sem ter direito a 13º, sem ter direito aos 40% da rescisão, e simplesmente é descartado no final. E para a gente que pensa numa aposentadoria, para o trabalhador que pensa numa aposentadoria, fica cada vez mais difícil isso, porque ele não consegue estabelecer um período dentro da empresa. E a gente ainda, no nosso país, a gente tem um vício dos empresários de não contratarem pessoas que ficaram pouco tempo nos seus antigos empregos. Então, esse trabalhador que passa um tempo de contrato, quando ele volta para o mercado de trabalho, ele tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho de novo, justamente porque as outras empresas não vão querer um funcionário que não conseguiu estabelecer carreira dentro daquele lugar. Então, o setor privado, a gente ainda tem esse preconceito, né? Mas que acaba se tornando uma realidade de muitos terceirizados que não conseguem fazer uma carreira. E cada vez a gente vê que esses terceirizados acabam se sujeitando a salários mínimos, porque as empresas pedem ensino superior, pedem inglês, pedem experiência, mas às vezes é para pagar um salário mínimo, às vezes nem um salário mínimo eles estão pagando, porque é o regime de horas, né? Então, assim, hoje o terceirizado no nosso país não veio para ajudar o trabalhador, muito pelo contrário, veio para roubar os direitos que foram conquistados a duras penas do CLT. Então, assim, hoje o trabalhador terceirizado, ele não tem nem direito à greve, porque se ele for para a greve, ele vai ser dispensado e não vai ter problema nenhum com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a rever esse modelo, e principalmente dentro dos órgãos públicos, a gente tem que ter um cuidado de priorizar os concursos públicos para que as pessoas possam ter direito a escolher politicamente seus representantes, né? Para elas não ficarem à mercê desse curral eleitoral que vão se instalando nas prefeituras municipais. Eu falo de Arujá, mas isso a gente vê que é uma realidade em todo o país. Bom, valeu, Ana. Eu acho que na verdade, vou aqui, né, falar que, para mim, queria fazer uma observação aí, um adendo, né, na fala das colegas. Para mim, que sou de educação, eu sou professora, há 30 anos no serviço da educação, né, sou concursada, já trabalhei durante 8 anos na Prefeitura de Arujá, concursada lá, concursada na Rede Estadual de Ensino, e hoje trabalho também na Prefeitura de Guarulhos. E vou dizer para vocês, para a gente é muito triste ver que a gente está perdendo, a população tem perdido um direito, né? Porque, na verdade, quando você precariza na educação, você estabelece uma perda de direito para toda a população, né? Hoje, com a terceirização na educação, o que a gente assiste é, por exemplo, que coisas que nós tínhamos garantido lá atrás para melhorar a qualidade do ensino no Brasil, nós temos perdido. Por exemplo, a gente tinha conseguido garantir que todos os educadores na educação tivessem direito a 1/3 de jornada
para estudar, preparar as aulas, corrigir os materiais dos alunos, se dedicar à preparação dessas aulas para melhorar a qualidade das aulas para as crianças. E o que a gente tem assistido? Com o processo de terceirização, isso acaba. As empresas terceirizadas não garantem, e eu estou falando porque trabalho aqui em Guarulhos, tenho assistido isso em Guarulhos e tenho assistido isso como munícipe em Arujá também. Então, as empresas não garantem 1/3 de jornada de trabalho para os professores que estão nas terceirizadas, não conseguem, não fazem a garantia desse direito para garantir a qualidade das aulas para as crianças. Também, uma outra coisa que a gente garantiu às duras penas foi a conquista de um piso nacional para a educação, para que a gente garantisse que esses trabalhadores tivessem minimamente condições aí de vida, né? Não precisassem ter tripla jornada de trabalho para conseguir garantir o pão na mesa. E o que a gente tem assistido hoje? A gente tem assistido que também isso não é garantido com as terceirizações. O piso nacional não tem sido pago aos profissionais da educação que estão nessas empresas terceirizadas. Então, o que a gente assiste na área da educação? A gente assiste na área da educação que você faz uma contratação sem a garantia de uma educação inicial, de melhor qualidade dos profissionais. Então, os profissionais que estão fora do mercado de trabalho há bastante tempo, que já muitas vezes até já tinham desistido da carreira e que porventura se encontram desempregados, acabam se submetendo a esses serviços mais precarizados, com baixos salários e com privação de direito. Mas isso tem uma contrapartida, que é uma piora na qualidade da oferta de ensino que as crianças vão receber nas salas de aula. Então, nós estamos falando de pessoas que muitas vezes não têm experiência, têm uma precarização na formação inicial, que a culpa não é delas, mas que o processo de contratação também não garante que elas tenham essa formação, porque essa também é uma garantia que a gente lutou muito para conquistar, que era a formação em serviço. Então, o profissional que é concursado, qual que é a diferença? Ele tem formação em serviço, ele tem hora lá para planejamento, para preparar as aulas, né? Então, esse profissional, ele vai se qualificando ao longo do tempo e melhorando as aulas que ele vai oferecer para as crianças. No serviço terceirizado, a gente tem o contrário disso. Então, os espaços que as crianças estão são precários, são geralmente galpões, casas alugadas. As pessoas são contratadas para jornadas extensas de trabalho, com um número grande de crianças para cuidar, para ensinar. Elas não têm garantido a formação nesse período em que estão trabalhando, não têm garantido tempo para preparar as aulas, e isso tem um impacto sobre a qualidade e o direito da educação das crianças. Então, para a gente que é da educação, a terceirização é um mal para as trabalhadoras, porque são maciçamente mulheres, né, que estão nesse setor, mas não só para elas, para as crianças também, né? Então, para a gente, de fato, é muito difícil assistir esse modelo de terceirização dos municípios. Mas já falei aqui demais também, vou abrir aqui e convidar a nossa colega Leiliane, advogada, moradora de Arujá, que também faz parte do coletivo Resistência Feminista, para falar um pouquinho para a gente do que é isso, né? O que é essa história de pejotização, né? Quais as implicações disso para as trabalhadoras? O que está acontecendo em relação a isso? Leiliane, você podia explicar um pouquinho para a gente? Claro, Solange. Boa noite, meninas. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Sim, claro, vamos falar sobre a pejotização. É importante, primeiro, antes da gente falar o que significa a pejotização, é a gente relembrar que ela nasceu no governo Temer com a reforma trabalhista, né? E que a pejotização, o único intuito dela é simplesmente de suprimir direitos do empregado. Ela, para mim, do meu ponto de vista, assim como a reforma trabalhista, foi uma reforma pró-empregador, né? Onde se suprime, tira direitos do empregado, sendo o empregado mais prejudicado, né? E o que é a pejotização? A pejotização, ela é a contratação
de empregado pessoa física como pessoa jurídica, no intuito de fraudar, de suprimir os direitos do empregado. Ou seja, na prática, o que acontece, né? O empregado, pessoa física, ele é imposto a ele que para ter direito àquela vaga, permanecer naquela empresa, ele tem que abrir uma MEI, né? Normalmente é a MEI, né? Uma empresa, e ele passa, a partir daquele momento, a trabalhar como uma figura de pessoa jurídica. Então, ele não tem direito mais aos direitos trabalhistas, né, como férias, 13º, depósitos de FGTS. Existe essa supressão, que é muito prejudicial para o empregado, enquanto que, para o empregador, acaba sendo um privilégio, porque ele acaba se omitindo das obrigações trabalhistas, né? Então, o que acontece? Num caso concreto, a gente pega um empregado pessoa física, que é contratado como autônomo, né? E ao ser analisado o caso, a gente descobre que esse empregado, ele preenche todos os requisitos da relação de emprego. Então, a pejotização, ela é muito ruim para o empregado, né? E é um dever da Justiça do Trabalho combater esse tipo de contratação, né? E, assim, hoje, eu quero até fazer uma ressalva, porque a pejotização foi uma das matérias que acabaram nos últimos anos aí demandando muitos casos na Justiça do Trabalho e com muito êxito, porque na prática, quando você vai ali analisar o caso, fica provado que a pessoa é um empregado, ela tem subordinação e é uma das coisas que a gente bate muito, que é a questão da subordinação. Como que você é uma pessoa jurídica, um autônomo, e você tem que cumprir horário, você tem que cumprir as regras impostas por um superior hierárquico, você tem que estar lá no dia, no local determinado? Então, assim, é muito evidente, né? E agora, a gente tem que também falar aí, né, que recentemente foram suspensos os processos em curso que discutiam a matéria da pejotização, que do meu ponto de vista, a gente não sabe ainda como vai ficar essa situação, mas eu entendo que vai ser muito prejudicial para o empregado. Então, assim, mais uma vez, após pressões aí da classe patronal, infelizmente, a gente está submetido a essa insegurança jurídica, né, que não sabemos o fim disso e que, se pelo andar da carruagem, eu acho que o mais afetado aí, infelizmente, vai ser o empregado, mais uma vez, né? Então, é isso que eu tenho para pontuar em relação à pejotização. Eu acho bem interessante, né, que é outra promessa, né, Leiliane, que é feita de uma forma e se transforma em outra na prática, né? Então, a gente tem assistido, na verdade, um glamour, né, sobre essa questão do empreendedorismo, de você ser aquele que você presta serviços, que você... então, você não é mais uma pessoa física, você passa a ser uma pessoa jurídica, e nesse tipo de trabalho, então, você teria garantido a sua liberdade, você faria seus horários, você faria uma prestação de serviço, teria mais liberdade, poderia ter mais ganhos ao longo do tempo. Esse é um glamour que a gente, inclusive, tem vendido muito para a juventude em relação a essa questão do empreendedorismo, né? Quando na prática, olha só que interessante, na prática o que a gente vê? A gente vê que as pessoas não têm liberdade nenhuma, né? Eu vou lá, eu sou obrigado a abrir a minha MEI, porque eu estou desempregado e tenho ali uma oferta de emprego para mim, mas eu me vejo obrigado a abrir uma MEI, né, e prestar um serviço na qual eu tenho horário de entrada, tenho horário para sair, tenho que responder a uma chefia, eu não tenho liberdade nenhuma, na verdade, muito pelo contrário. Aliás, falta liberdade, você tira a liberdade do trabalhador, porque o trabalhador que é concursado, né, ele tem lá, ele se sente, na verdade, no direito, por exemplo, de não se sentir coagido, o que não acontece com esse trabalhador que abriu a MEI para prestar o serviço. Então, muitas vezes ele é convocado para reunião política, ele é convocado para hastear a bandeira na rua, no final de semana que ele não estava trabalhando, e ele se vê obrigado a ir para ter a renovação do contrato, porque senão ele perde o contrato de trabalho. Então, na verdade, ao invés de aumentar a liberdade, ele tem perda de liberdade, inclusive perdas de liberdade políticas, né?
E então é uma promessa novamente que não se cumpre, né? Se a gente tem lá uma promessa na terceirização de que não, a gente aumenta a concorrência dos serviços, por isso a gente vai contratar o melhor serviço, vamos aumentar a qualidade, nós também vamos conseguir ter o melhor serviço com o menor preço, né? E o que a gente vê na prática é muito outra coisa, né? A gente vê na prática a precarização dos serviços. Então, os setores que são terceirizados quebram o tempo todo, os trabalhadores estão em risco o tempo todo, né? E então a qualidade do serviço, mesmo para prestação na educação, na saúde, ficam precarizados, né? Você não tem uma melhora da qualidade, você tem também um aumento do custo. Olha só que interessante, né? Ao invés de diminuir o custo para o contribuinte, então o cidadão ele paga mais pelo serviço, ele não paga menos pelo serviço. Eu tenho um exemplo, por exemplo, se eu pensar aqui em Guarulhos, a gente está pagando quase 8 mil reais para um controlador de acesso escolar, por exemplo, certo? Ele não ganha nem um terço disso, o trabalhador não ganha nem um terço disso, mas o munícipe paga isso. E esse é um custo mais alto do que quando a gente tinha a empresa que era uma empresa mista, que é em parceria pública aqui. Então, a gente está pagando mais, o município está tirando, na verdade, o município está pagando mais pelo serviço, o trabalhador está ganhando menos e você não tem um aumento de qualidade, né? Eu brinco que é muito interessante porque quando o trabalhador ganha um pouquinho mais, né, gente, inclusive a economia gira. Você melhora a economia dos municípios. Porque o trabalhador, se ele ganha um pouquinho mais, ele coloca o filho no inglês, ele vai para a academia, ele faz a reforma no banheiro, e ele compra tudo isso na cidade. Todos esses serviços são na cidade. Então, o inglês que ele paga para o filho é na cidade, né? Se ele vai fazer uma academia, ele vai lá perto da casa dele, na cidade, no bairro onde ele mora. Se ele vai fazer uma reforminha no banheiro, ele vai lá comprar o piso, o azulejo, o material de construção da cidade. Isso gera mais empregos na cidade, né? Isso move a economia na cidade. Quando o trabalhador ganha mais, todo mundo ganha. A economia ganha, os trabalhadores ganham, a cidade ganha. A gente aumenta os empregos, né? Agora, com a terceirização, a Camila, eu queria voltar nessa questão, né, que eu acho importante. A Camila fala, olha, aumenta a desigualdade social. Né? Por quê? Porque o trabalhador está ganhando menos. Então, e se o trabalhador ganha menos, ele gasta menos. Ele não tem condições, ele precariza a vida da família. Principalmente se esse trabalhador for mulher. Né? Principalmente se esse trabalhador for mulher. Então, eu queria voltar um pouquinho, e aí cutucar um pouquinho, né, Camila? Por que interessa tanto? Se a gente está verificando que na prática não acontece esse benefício, por que interessa tanto para os governos manter esse tipo de contratação, de terceirização dos serviços públicos? Por que isso interessa tanto? Pronto. Então, na esfera pública, a terceirização dos serviços, né, elas interessam muito pelo seguinte, muitos defensores de privatização, da ideia do Estado mínimo, fala que nós, trabalhadores do serviço público de uma forma geral, né, seja como concursado, professor concursado, ou seja como trabalhador de alguma empresa pública e tal, somos muito acusados de que nós queremos a mamata do Estado, né? Ficam falando muito isso, né? Mas, na verdade, quem quer a mamata do Estado são as empresas que estão de olho nesses processos de terceirização. Porque interessa porque as empresas ganham rios de dinheiro. E a contrapartida do serviço não é equivalente ao gasto que é feito ao gasto público que é feito para a contratação das empresas. Né? Até porque, se não tivesse interesse econômico, né, as empresas não iam atrás disso. Os contratos eles têm muitas vantagens para os donos dessas empresas privadas. A pessoa que mais articulou o PL da terceirização foi a família Mabel. A família Mabel lá das bolachas, lá do Goiás, de Goiás.
entendeu? Porque é uma empresa que também uma empresa e um grupo também, porque eles têm várias outras pequenas empresas, as empresas privadas, às vezes, elas são as empresas terceirizadas, às vezes são pequenas empresas, um CNPJ diferente, mas vinculada a grupos econômicos enormes, né? Então, o interesse tem a ver com isso em relação à terceirização dos serviços públicos, né? Tanto que foi assim, foi uma avalanche nas empresas públicas, nos serviços públicos, o processo de terceirização, foi uma avalanche, né? Em relação ao setor privado, o interesse tem a ver com os responsáveis das empresas primárias quererem economizar com força de trabalho. Como não pode rebaixar salário, você não pode rebaixar o salário de uma pessoa, mas você pode contratar uma pessoa para fazer a mesma coisa, só que contratar via outra empresa, rebaixando o salário, né? Então, no final das contas, o objetivo é lucrar. Lucrar, lucrar e lucrar. O interesse, as terceirizações estão a serviço do lucro e do fortalecimento econômico de vários grupos econômicos que não têm nenhuma responsabilidade com o trabalhador, nenhuma responsabilidade com o serviço público, com a qualidade do serviço público. Eles não estão nem aí se a funcionária da limpeza do metrô está trabalhando doente. Eles não estão nem aí. Essas empresas são... junto com o lucro, né, vem uma outra coisa, que é a quebra da possibilidade de resistência, né? Porque, veja só, se as trabalhadoras da limpeza do metrô fossem representadas pelo nosso sindicato, a gente ia ter um poder de mobilização sobre os direitos delas muito maiores. Hoje, uma trabalhadora da limpeza do metrô ela não pode faltar, porque senão ela vai perder a cesta básica. Agora, se ela fosse representada pelo nosso sindicato, isso ia dar um poder de mobilização muito maior para enfrentar essa realidade. Então, por um lado, é lucro, e por outro, né, de lambuja, vem junto esse favorecimento para os patrões, que é quebrar a organização sindical. Recentemente também foi terceirizado, por exemplo, o serviço de atendimento no metrô. Hoje em dia, se a gente fizer uma greve no metrô, é muito provável que as estações abram através desses trabalhadores terceirizados, não através dos metroviários, né? Mas por quê? Porque é uma outra categoria, inclusive nem é representada por nós, né? Eu acho, inclusive, que o movimento sindical tem que discutir, investigar formas de conseguir representar unificadamente, né, os trabalhadores de uma mesma empresa. É toda uma batalha, porque a gente sabe também que envolve disputas de base de representação. Mas eu estou falando isso como um objetivo de fortalecer a possibilidade de resistência, porque também a terceirização está a serviço de enfraquecer qualquer resistência, né? Então, acho que é essa combinação aí de objetivos. Valeu, Camila. A gente vê que tem várias coisas envolvidas, mas que nenhuma delas é um benefício para o trabalhador. Ana, na sua fala apareceu uma coisa que me preocupou bastante, né? Que é o quanto, por exemplo, a terceirização, de repente, pode ser um projeto que acaba intervindo na democracia, né? Porque o que você fala, por exemplo, na sua fala, né? Você faz uma denúncia de que as pessoas na terceirizadas acabam sendo pressionadas, né, a não ter direito político, né? Então, isso tem uma influência sobre a democracia. A gente está desvirtuando a democracia aí, né? Então, houve algum tipo de denúncia? A gente passou agora por eleições municipais, né, Ana? Acabamos de passar por essa questão das eleições municipais. Houve algum tipo de denúncia, alguma coisa envolvendo, por exemplo, esse tipo de pressão sobre as trabalhadoras, os trabalhadores terceirizados pela prefeitura na cidade? Então, Solange, só frisando aquela famosa frase, né? É o dividir para conquistar. Os grandes empresários, e a gente sabe que existe um pensamento ideológico de extrema-direita, que quer que os nossos trabalhadores não tenham direito. Se os nossos trabalhadores não tiverem tempo
de se unir e se movimentar, eles vão cada vez mais conseguir o avanço que eles querem, que é a dominação total e que o pobre não tenha direito a nada. Em Arujá, durante o período eleitoral, aconteceu uma situação muito grave, inclusive foi feita denúncia ao Ministério Público, né? Então a gente ainda não tem o parecer, porque está em investigação, mas as merendeiras dos colégios municipais que trabalhavam para a terceirizada, soltaram um áudio, né? Elas mandaram, e esse áudio foi vazado pela cidade inteira, dizendo que deveria votar-se no candidato que foi eleito, né, o atual prefeito, e também na vereadora que estava concorrendo pela educação, né? E elas foram pressionadas. O teor da gravação é um pouco pesado ainda. Esse áudio ainda se encontra em alguns Instagrams da cidade, né, destinados à política. E foi uma coisa assim assustadora, porque a gente sabia que acontecia, mas a gente não tinha noção que as pessoas envolvidas nesse processo de contratação das terceirizadas teriam essa ousadia de fazer reuniões dentro de prédios públicos com munícipes, obrigando eles a votarem em candidato X ou candidato Y, senão eles perderiam o emprego. Inclusive, soltaram até fake news, que o candidato da oposição, inclusive, era meu candidato, que ele demitiria todas a galera da terceirização. Assim que o prefeito assumiu o segundo mandato dele, ele acabou dispensando uma galera, e tem muita galera terceirizada que está com medo de não ter o seu contrato renovado, justamente por causa de opiniões políticas. Existe uma página na nossa cidade chamada Prefeitura Me Socorre, que até hoje eu não sei porque ela não é investigada, que toda vez que o trabalhador faz uma denúncia contra a prefeitura, contra o atual prefeito Luiz Camargo e seus vereadores, esse trabalhador ele é calado, ele é silenciado, excluído da página, porque eles não querem que a cidade fique sabendo o que está acontecendo. Então, assim, essa massa de manobra que vai acontecendo dentro da cidade é muito bem estruturada, Solange. Então, assim, a gente tem a parte de comunicação da cidade que está aliada, que está aparelhada ao governo. Então, quando o trabalhador, quando eu digo que o trabalhador ele perde o direito democrático, ele perde o direito da livre expressão dele, ele não pode se expressar publicamente, porque ele fica marcado na cidade, sabe? Então, se ele ficar marcado na cidade, ele não vai poder ser recontratado, ele não vai ter o contrato dele efetivado, né? E muita gente, né, no período eleitoral, ficou coagido, porque, assim, era muito comum a gente que estava na rua, a gente ouvia assim, mas se eu não votar no candidato X e ele perder, ele não vai fazer renovação, e aí eu não vou ter meu emprego. Então, assim, a terceirização é uma das ferramentas da extrema-direita para controlar o trabalhador. Por quê? Ela paga menos, superfatura contratos, porque a gente tem muitas denúncias das prefeituras pelo Brasil inteiro, tem muito prefeito sendo preso. Santa Catarina é um dos maiores exemplos que a gente tem. Pelo menos a cada 2 semanas a gente vê um escândalo nas prefeituras de Santa Catarina, né? Onde a prefeitura superfatura os contratos com as terceirizadas. Então, a gente tem esse problema, existe, e é uma forma de controlar o trabalhador, porque se o trabalhador ele não tem o que comer, ele não tem estabilidade, ele vai se sujeitar. Infelizmente, a gente vive num país que a cada dia se torna mais difícil você ser um militante político ou você expressar a sua indignação política, porque a extrema-direita vem avançando e, infelizmente, ela está controlando as terceirizadas, porque é o capitalismo imundo que quer lucros e lucros, independentemente de quem vai pagar por isso. Hoje, dentro das prefeituras, é muito mais fácil, né? Porque a pessoa está lá dentro,
ela acha que ela tem uma estabilidade mesmo não tendo direitos nenhum garantido pela Constituição, pela legislação trabalhista, mas ela ainda tem uma estabilidade de levar comida para dentro de casa, mesmo que o salário não seja digno. Existe as frentes de trabalho, né, nas prefeituras, que os trabalhadores trabalham menos horas, mas que ganham metade do salário, que a gente acha que é um absurdo, porque eles chegam lá, eles são expostos à limpeza, eles são expostos a situações que normalmente um contratado CLT não seria exposto, né? Obrigada, Ana. Eu acho que assim, né, sempre é importante a gente pensar em como que isso vai se configurando nos diferentes espaços, né? A gente vê que quanto menor, mais longínquas, né, menores os espaços, às vezes as infrações de direito acabam sendo ainda maiores, né? As pessoas se amparam nessa questão da vulnerabilidade das pessoas, das dificuldades de divulgação nas grandes mídias do que acontece nas pequenas cidades, para acabar infringindo ainda mais a lei. Eliane, a gente tem acompanhado um pouco, por exemplo, como falei sobre a educação, no setor da educação, por exemplo, a gente, em Arujá, a prefeitura, por incrível que pareça, né, gente, tem pejotização, né? A gente tem assistido, então, que os cuidadores das crianças com deficiência, eles estão sendo contratados nesse modelo, que a gente está dizendo aí que, de certa forma, a gente vê uma ilegalidade, né, nesse processo. Então, as pessoas são obrigadas a abrir uma MEI, né? Mas, na verdade, elas não prestam o serviço, né, gente? Porque elas não têm liberdade para prestar o serviço, elas estão subordinadas, né? Então, é um desvirtuar do modelo, né? Você acaba, na verdade, colocando as pessoas numa situação, a ideia de liberdade que elas teriam como prestadoras de serviço, como pessoas jurídicas, isso não existe. Elas são contratadas para, estão subordinadas, né, à regra, ao horário, a uma chefia, né? Na educação, inclusive em Arujá, a gente tem presenciado esse tipo de desvirtuar aí, e isso tem um impacto, né, Leiliane, sobre a vida das trabalhadoras, né? O que uma trabalhadora, Leiliane, na prática, assim, por exemplo, eu sou uma mulher que estou ali procurando emprego para manter minha família, né? A gente tem percebido, inclusive, que as pessoas que estão sendo contratadas não têm formação, né? Não têm uma formação específica para serem cuidadoras das crianças com deficiência, então elas não têm aquele conhecimento necessário, muitas vezes, para lidar com as crianças. Mas eu ali, na minha necessidade, eu acabo me colocando nesse lugar, porque aquilo que a Ana falou, né? A gente tem que levar comida para a mesa, pagar as contas no final do mês, e a vida está muito difícil. Então, eu me coloco nessa situação, vou lá, abro a minha MEI, me coloco lá para trabalhar. O que eu estou perdendo na prática, né? O que isso significa para mim, enquanto trabalhadora? O que vai acontecer comigo, né? Eu tenho como recorrer a isso? O que de fato, qual a diferença de eu ser, por exemplo, contratada pela CLT? E quais os impactos disso na vida da trabalhadora que está prestando esse serviço, que está fazendo esse serviço, nesse tipo de contratação, né? Sim, Solange, conforme eu já havia mencionado, né, a pejotização nada mais é do que uma fraude, né, aquela fraude que tem o único intuito de suprimir direitos. Então, assim, a partir do momento que a mulher, né, aquela mulher, conforme a Ana também falou, você ponderou, ela precisa daquele emprego, ela não tem outra opção, porque ela precisa levar, né, o pão de cada dia para casa, então ela acaba se sujeitando a esse tipo de contratação totalmente fraudulenta, né? Então, o que ela perde? Ela como mulher, ou como qualquer outro empregado, principalmente falando aqui, né, em relação às mulheres, ela perde os direitos, né? O direito a ter férias, a ter o 13º, o FGTS, ela não existe, né, por parte do empregador, no caso, as contribuições previdenciárias que assegurariam aquela trabalhadora, caso ela viesse a adoecer ou viesse ter, né, um eventual
acidente, alguma coisa, então ela fica totalmente desprotegida diante da Previdência Social, né? E assim, de certa forma, é uma modalidade de contratação totalmente frágil para o empregado, né? Porque o empregado, ele fica totalmente exposto, conforme mencionado, ele não tem nenhuma liberdade, muito pelo contrário, ele tem que cumprir todos os requisitos de uma relação de emprego comum, mas na prática, ele não tem em contrapartida os direitos dele reconhecidos, né? E aí, mais uma coisa que eu considero negativa, porque às vezes o empregado ele trabalha ali um ano e meio, 2, 3, até pode até ser um período mais longo nessa modalidade da pejotização. E o que acontece? Aí, quando essa relação ela é rompida, o empregado ainda tem que buscar o judiciário para ter reconhecido o seu direito, né? Quer dizer, leva mais tempo, e conforme eu mencionei, agora, diante da suspensão dos processos que discutem a matéria da pejotização, imagina a situação desses empregados, vão sair de uma relação de trabalho totalmente desprotegida, sem nenhum direito, vão ter que se submeter à apreciação do judiciário, que vai levar muito mais tempo, porque você vai hoje judicializar essa questão, ela vai ser de cara suspensa, e a gente não se sabe quando que vai ter o julgamento desses processos, quando que a gente vai ter uma decisão, e conforme eu mencionei, não sei se essa decisão virá, de certa forma, a proteger o empregado, né? Então, eu penso assim, que as mulheres que estão submetidas à questão da pejotização, eu entendo a necessidade, mas eu penso que tem que repensar, buscar, talvez, saber mais, conhecer os seus direitos e correr atrás, mesmo com esse obstáculo que a gente tem agora recentemente, né? Mas não deixar de correr atrás, porque é uma forma totalmente frágil que só visa prejudicar e suprimir os direitos, aqueles direitos que tantas lutas, as mulheres lutaram tanto, aquele direito de proteção e o direito digno, né, da trabalhadora. Bom, gente, nós estamos finalizando aqui esse bate-papo, né? Acho que foi super bacana, super gostoso conversar sobre isso. É gostoso, mas a gente vê que nós temos muitas batalhas pela frente, né? Quero dizer aqui que para a gente, né, para nós mulheres, pensar nos direitos é super importante, né? Pensar em como a gente consegue salvaguardar os nossos direitos, garantir qualidade de vida para nós e para os nossos filhos, para as nossas famílias, é muito importante. E que essa ofensiva da extrema-direita contra os direitos trabalhistas nos atinge diretamente. Então, nós somos aquelas que temos que estar à frente de todas as discussões contra esse processo de terceirização, de pejotização, dos fins dos direitos trabalhistas e da jornada 6x1, né, gente? A gente está aí com uma campanha nacional contra a jornada 6x1, porque nós sabemos que são essas faltas de direitos, esses ataques, eles têm destino e têm gênero, têm cor, né? Então, a gente sabe o quanto isso atinge as mulheres todos os dias. Eu vou aqui me despedindo, dizendo que foi um prazer imenso estar aqui com essas camaradas que sempre somam com a gente, né? E passo aí a rodada para vocês também se despedirem. Agradeço por quem está aqui com a gente, está assistindo o vídeo. Peço para o pessoal aí publicar nas suas redes sociais, compartilhar o vídeo dessa conversa no dia 1º, dia de nós, trabalhadoras, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre os nossos desafios dos tempos de agora em relação ao trabalho. Um beijo no coração de vocês, gente. Não, Solange, muito obrigada. Também prazer estar aqui conversando com a Ana, com a Leilane. Muito boa essa iniciativa. Acho que a gente tem que sempre se fortalecer, as lutas são duras, a batalha é difícil. Eu queria destacar esse assunto que a Leilane falou sobre a pejotização, porque eu considero uma nova etapa da reforma trabalhista via judiciário. O Gilmar Mendes parou a bola, né? Com certeza pressionado pelo patronato, porque os processos das pessoas, dos PJs estavam, pelo menos aqui em São Paulo, no TRT, o trabalhador estava ganhando muitos processos, porque a configuração de relação empregatícia é muito evidente, né?
E aí o Gilmar Mendes falou, opa, então acho que a votação dessa norma geral sobre todos os processos pode significar uma etapa muito regressiva da reforma trabalhista, né? E, na verdade, o que a gente precisa é o contrário, né? É revogar essa reforma trabalhista, porque foi vendida a ideia de que essa reforma trabalhista e a lei das terceirizações, elas gerariam mais empregos no Brasil, e não foi isso que a gente assistiu. A gente assiste hoje uma retomada do emprego, mas não vinculado aos processos de ataque aos direitos trabalhistas, não vinculado à reforma trabalhista ou à própria lei das terceirizações. Então, são temas muito importantes, muito difíceis, muito delicados. A gente fez um arco de aliança importante para derrotar o bolsonarismo na eleição de 2022, que eu acho que talvez vai ser muito importante também em 2026, mas nesse arco de aliança a gente precisa fortalecer a galera que quer defender, quer lutar contra a desigualdade social. Não pode ser que crescimento no Brasil signifique enriquecimento dos grupos econômicos, sabe? Dos grandes grupos econômicos. Isso é um absurdo. Então é isso, reforçar a luta pelo fim da escala 6x1 também. Estou ainda com o adesivo que eu cheguei, eu estava na panfletagem e cheguei, já entrei aqui direto. Também é um tema muito importante. O movimento VAT conseguiu botar na boca do povo, né, uma discussão clássica do movimento operário, que é a luta pela redução da jornada de trabalho. E eu acho que a gente tem que ir com tudo também sobre esse tema. E é isso, né? Por mais conversas boas como essa, para a gente também se oxigenar e estar sempre disposto para a luta. Obrigada. Queria agradecer, né, o convite, agradecer por estar junto com mulheres que estão fazendo esse enfrentamento, te parabenizar, Camila, porque é muito importante a gente ter uma mulher à frente de um sindicato e que esteja lutando pelos direitos de todos. A Camila falou uma coisa muito importante, né? O ano que vem a gente tem que fortalecer as bases trabalhistas e a gente não pode esquecer de votar em quem realmente apoia isso, e principalmente votar em mulheres, porque a gente só é vista por quem consegue entender o que uma mulher passa, né? As mulheres, elas têm triplas jornadas, né? Porque elas têm que trabalhar fora, elas trabalham dentro de casa, elas são mães e às vezes não sobra um tempo para elas serem mulheres, né? E essa onda conservadorista que aplacou o nosso país, que eu não consigo entender o porquê, né? A gente até sabe, mas aplacou o nosso país, vem tentando convencer a mulher que o lugar de mulher é dentro de casa. E eu reforço que o lugar de mulher é na rua, fazendo revolução, buscando os direitos e, principalmente, dentro dos seus municípios. A mulher, ela tem que estar inteirada o que a Câmara de Vereadores está fazendo, o que o prefeito está fazendo, porque eles não começam a tirar os nossos direitos em larga escala. Eles começam a tirar os nossos direitos em esferas pequenas, em coisas minúsculas que a gente vai deixando passar. Então, é muito importante que as mulheres acompanhem mais, entendam mais, para que elas não sejam as primeiras sujeitas a ficarem sem direitos, porque a gente sabe que numa crise política, as primeiras que dançam são as mulheres, né? Então, a gente precisa fortalecer a nossa luta, a gente precisa entender que, quando eu falo a gente, eu me coloco nessa posição de como é importante a mulher estar fazendo política, como é importante uma mulher estar presidenta do sindicato lutando por direitos, porque uma vai puxando a outra, vai segurando, e eu acho que isso a gente não pode perder nunca, né? E, principalmente, a gente não pode se sujeitar, porque essa escala 6x1 e também essa questão da terceirização, a pejotização, vem para tirar o direito básico que a mulher conseguiu de trabalhar e estudar. Hoje, com a terceirização, a mulher não se dá mais esse luxo, porque, infelizmente, ela não consegue aplacar, porque às vezes ela tem que ter 2 empregos, e ela tendo 2 empregos, não sobra tempo para ela poder estudar, não sobra tempo para ela curtir a família, porque o dinheiro fica curto dentro de casa. E a gente sabe que a grande maioria
hoje, dentro das famílias, são as mulheres que estão encabeçando a compra de alimentos e bancar aquela família. Então, eu peço que compartilhem, divulguem e, principalmente, se una a movimentos que preservam os nossos direitos. Bom, eu quero agradecer também a oportunidade de estar falando com a Camila, com a Ana, com a Solange, nesse debate muito gostoso, muito produtivo e muito importante, né? Quero dizer que, conforme as companheiras pontuaram, né, nós mulheres precisamos cada vez mais estar unidas, estar à frente de movimentos tão importantes, né, na luta pelos nossos direitos, e que quanto mais a gente se juntar e quanto mais a gente fortalecer essas lutas, cada vez mais a nossa voz será ouvida, né? E a gente jamais pode permitir que alguém tente calar a nossa voz, né? E eu quero aproveitar e também parabenizar todas as trabalhadoras, né, que estão assistindo ao nosso vídeo, as guerreiras, né, porque nós mulheres somos guerreiras, né, e parabenizar por esse dia tão especial que é o Dia das Trabalhadoras, tá bom? Meninas, foi um prazer, muito obrigada.